a cada um de vocês. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindas. Como já foi dito, esse é um programa de fé e esperança que tem o compromisso de levar para você a palavra do nosso Deus. Hoje, em especial, continuando aí o nosso estudo sobre o livro de Apocalipse. Hoje vamos aprender um pouco mais sobre o capítulo 6, em especial os 7 selos do Apocalipse. Precisamos lembrar você que o livro de Apocalipse é um livro muito especial. Esse livro ele traz para mim e para você a vitória de um Cristo que morreu na cruz para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Esse Jesus Cristo que morreu na cruz, hoje ele intercede por mim e por você lá no santuário celestial. Por que é tão importante nós lermos esse livro? Já imaginou por quê? Porque esse livro mostra a vitória de Cristo sobre todo o mal. Esse livro também mostra a vitória daqueles que aceitaram Cristo como Salvador pessoal. E para recapitular, para chegarmos até aqui no capítulo 6, você precisa lembrar que o capítulo 1 descreve o apóstolo exilado em uma ilha, ele tem uma visão no dia do Senhor, que nós cremos que é o dia de sábado. Ali ele tem a visão de Jesus todo glorificado. Jesus se apresenta como aquele que passeia e caminha no meio dos candeeiros, ou seja, caminha e passeia no meio da sua igreja. Ele é um Deus presente, é um Deus dinâmico, que atende à necessidade de cada um dos seus filhos, não é verdade? Capítulo 2 e capítulo 3 mostra Jesus Cristo de forma especial cuidando de cada igreja, mostrando o seu cuidado e a sua proteção, trazendo as suas bênçãos e as suas promessas para cada igreja em especial. Capítulo 4, capítulo 5, estudamos então um momento de crise do universo, onde a sala do trono ali há um momento onde os seres que ali estão, todos contemplam na mão daquele que está sentado no trono um livro e que ninguém consegue abrir. Esse livro tem 7 selos e ninguém é digno nem sequer de olhar para esse livro. Capítulo 5 apresenta o nosso leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir esses livros. E aí você lembra que o nosso leão da tribo de Judá é Jesus Cristo, a raiz de Davi que venceu por mim e por você. Nesse momento, 2 coisas importantes acontecem. No capítulo 4, todos os seres do universo louvam o nome do Senhor, do nosso Deus, porque todas as coisas ele criou. No capítulo 5, todos os seres começam a louvar a Deus, sabe por quê? Pela redenção que há no sangue de Jesus Cristo. Agora, há uma expectativa na abertura desses selos para que as pessoas possam entender o que está escrito ali. Então, você é nosso convidado de honra para juntos aprendermos e desbravar o texto sagrado. Então, chega mais, pega a palavra do nosso Deus e vamos crescer junto em conhecimento e graça. Na verdade, você, o nosso muito obrigado mesmo. Palavra de Deus aí? Muito bem. Dando continuidade, então, à cena que acontece no capítulo 5, aqui no capítulo 6 do livro de Apocalipse, abra sua Bíblia e vamos comigo da seguinte forma. Olha só. Diz assim, capítulo 6 do livro de Apocalipse, versículo 1 e o versículo 2. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão, vem. Vi então eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, lhe foi dado uma coroa e ele saiu vencendo para vencer. Eu quero dizer para você que as cenas que acontecem aqui no livro de Apocalipse, elas não são consecutivas, elas são recapitulativas, entendeu? Apocalipse ela tem essa função de sempre recapitular a história para que eu e você possamos estar atentos a todos os detalhes que acontecem. Lembrando para você que Apocalipse ela constantemente trabalha com o número 7, lembra disso? 7 candeeiros de ouro, 7 estrelas, as 7 igrejas, e agora nós vemos aqui 7 selos. Futuramente vamos estudar também sobre as 7 trombetas e também as 7 pragas do Apocalipse. Mas nesse momento, aqui nós vamos recapitular. O primeiro selo foi aberto e o apóstolo viu um cavaleiro branco. Ele chamava atenção porque ele tinha um arco e uma coroa e ele saiu vencendo para vencer. Lembrando a você que esse cavaleiro branco, o cavalo branco de Apocalipse, ele profeticamente também representa o mesmo período da igreja de Éfeso. Você lembra que representa do ano 31 ao ano 100? Exatamente, esse foi um período onde que as pessoas tinham a oportunidade de viver com alguns dos apóstolos ainda, e essa era terminou, o ano 100, com a morte do último apóstolo, que foi o apóstolo João. Esse cavalo branco, Marcos, o que significa? A primeira coisa que eu quero dizer para você é que Deus ele te chamou para fazer parte de um povo especial. Exatamente, Deus te chamou para fazer parte do povo que guarda a volta de Jesus Cristo. Você foi convidado para fazer parte de um movimento profético.
E Deus fez uma aliança eterna com todos os moradores da terra. Como é que eu sei disso? Jesus Cristo ele aparece primeiro como o Alfa e o Ômega, levando a vida para todos aqueles que ele aceita. Essa primeira parte aqui do cavalo branco de Apocalipse representa o evangelho puro, onde ele sai conquistando todos os povos e nação, levando o evangelho verdadeiro de Cristo. Neste momento, a humanidade tem a oportunidade de ter um encontro com esse evangelho. Presta bem atenção. Mesmo que esse cavaleiro ele representa um período profético que equivale do ano 31 ao ano 100, esse cavaleiro também representa o meu encontro e o seu encontro pessoal com a pessoa de Jesus Cristo. Quando abrimos a Bíblia e temos esse encontro pessoal, esse cavaleiro sai vencendo para vencer em nossas vidas. Sendo que diretamente ele representa o período onde o evangelho começou a ser expandido ali, né? Estima-se que só no Império Romano mais de 5 milhões de pessoas aceitaram o evangelho. O apóstolo Paulo, em suas cartas, ele chega a dizer que o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo da terra. Muito bem. Esse mesmo contexto dos cavalos de Apocalipse representa o mesmo conceito da aliança feita ao povo de Israel. Então você entendeu agora que aqui esse cavaleiro branco, ele representa o período em que o evangelho passa a ser anunciado a todos os povos e nações. Ele ainda representa hoje esse encontro pessoal que eu e você temos com o evangelho, tá bom? Quando eu e você aceitamos Cristo, aceitamos o cavaleiro branco em nossas vidas e tudo o que ele traz. O evangelho traz vida eterna, o evangelho traz paz, o evangelho traz esperança. Muito bem, mas Marcos, como que você pode dizer isso? Essa imagem do cavaleiro branco, ela não é uma imagem nova para as pessoas que estudam a Bíblia. Se você estuda a Bíblia com carinho e com atenção, você vai ver que o cavalo branco ele já aparece no Antigo Testamento. Se você estudar, por exemplo, o livro de Abacuque, você vai ver que Abacuque fala ali, né, de Deus montado no seu cavalo branco e também com um arco, tirando as suas flechas das costas para atirar. Não é isso? Muito bem. Então, olha só que eu e você agora vamos lembrar. Por exemplo, se eu começar a dizer para você agora no contexto do capítulo 24 de Mateus, só para você ter uma ideia, vamos até o livro de Mateus, capítulo 24, versículo 14. Olha só o que aqui diz. Deixa sua mão aí até aberta no livro de Apocalipse, enquanto nós vamos até o livro de Mateus. Tá bom, Mateus, capítulo 24, e nós vamos ler o versículo 14. Olha só que maravilha. Diz assim, ó. Nós vamos usar bastante o livro de Mateus, especialmente o capítulo 24, e olha só o que aqui diz o versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Antes de que tudo venha acontecer em sua forma completa de profecias, o mundo precisa ser advertido que Deus tem uma aliança de paz com os moradores da terra. O ser humano precisa primeiro conhecer o evangelho para que ele possa tomar a decisão de aceitar ou rejeitar. Vamos então ao capítulo 6 de Apocalipse e vamos agora estudar o próximo selo. Diz assim, versículo 3. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem. Saiu outro cavalo vermelho e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar paz da terra para que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Muito bem, diferente do que acontece agora no primeiro selo, que é um cavalo branco, o segundo selo aparece um cavalo vermelho. E você já sabe que o cavalo branco representa a paz, representa o evangelho, certo? Muito bem. Aqui, o capítulo 6 do segundo selo, que representa do ano 100 ao ano 313 depois de Cristo, traz algo muito interessante. Em grego, esse cavalo vermelho, ele não é vermelho. Olha só que interessante. Em grego, o nome escrito é pur, que significa fogo, exatamente. Esse contexto que traz na sua mente um cavaleiro vermelho com a espada na mão. E olha só, dizendo o seguinte, versículo 4. E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens matassem uns aos outros, e também foi dado uma grande espada. Muito bem, esse é um período muito interessante e dentro do contexto da aliança, você já sabe, quando o ser humano nega Cristo, nega a vida, quando ele rejeita a vida, o que sucede é a morte. Uma vez que o ser humano rejeita o
o que Cristo está oferecendo, quando ele rejeita Cristo na sua vida, vem um contexto de guerra. Não é isso? E como é que você pode entender esse cavaleiro na questão da aliança? Aí é simples. Vamos aqui ainda no livro de Mateus, capítulo 24. Vamos ler o versículo 6 e o versículo 8. E aí você vai ver que interessante que essa profecia ela já tinha uma explicação clara pelo próprio Cristo. Livro de Mateus, capítulo 24. Você pode marcar na sua Bíblia ou pode assistir depois esse vídeo para você confirmar aí, tá? Vamos ler o versículo 6 a 8. Olha só o que é que diz. E certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, vede não vos assusteis, porque é necessário assim aconteça, pois ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Muito bem, esse cavaleiro aqui representa guerra civil. Esse é um período onde a igreja ela passa por um período de dificuldade muito grande, porque nesse momento, a partir do ano 100, várias concessões a igreja começa a fazer. Não é isso? Esse período aqui representa de forma mais clara o período da perseguição pelos Césares. No momento em que os Césares começam a perseguir a igreja de uma forma mais enfática, começando aí do ano 100, terminando no ano 313 com a última perseguição causada pela igreja pelo imperador Diocleciano, que foi do ano 303 até o ano 310. Próximo selo diz o seguinte, versículo 5, olha só o que diz. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Vi então eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com a balança na mão, e ouvi como com a voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por uma de denário, 3 medidas de cevada por uma de denário, e não danifique o azeite e o vinho. Muito bem, o denário, é interessante você notar que agora o cavaleiro que aparece aqui é um cavalo preto, e está agora com a balança na mão. Toda vez que você vê o texto bíblico falando de balança, você já tem na sua mente a questão de juízo e julgamento, não é isso? Ou seja, a questão de peso. Mas aqui traz ainda algumas informações muito interessantes, porque esse cavalo, e aí vem falando aqui, ainda no versículo 6, do capítulo 6, uma medida de trigo por uma de denário e 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Esse é um período muito interessante para a cristandade em si, porque nesse momento aqui, começando do ano 313 até o ano 538, surgem as principais concessões que a igreja faz. Nesse momento, Constantino aceita o evangelho, a igreja passa a fazer concessões, a aceitar alguns dogmas do paganismo, e a igreja ela deixa de ter o evangelho puro. Se o cavaleiro branco representa o evangelho puro, o cavaleiro preto representa a escassez deste evangelho. É interessante notar que aqui fala um denário. Um denário era um valor que alguém recebia de um salário de um dia. Se você trabalhasse um dia todo, você ia receber um denário. Esse denário dava para você comprar mantimento para sua família tranquilo. Mas aqui está falando que é um tempo de escassez. Ou seja, agora ele teria que comprar uma medida de trigo, o que equivale a mais ou menos 650 gramas de trigo. E aí você sabe que mal dá para uma pessoa comer 600 gramas de comida por dia, não é verdade? Imagine para uma família. E aqui está dizendo que 3 medidas de cevada. Em tempo normal, esse denário dava para comprar quase 25 medidas de cevada. Mas o tempo é um tempo de dificuldade, é um tempo de escassez. Por isso, o trabalhador que trabalhava o dia todo, ele só poderia comprar aqui, olha só, 3 medidas de cevada. E para você entender, a cevada era o produto mais barato que tinha para comida. Mas o interessante é que aqui o versículo diz, não danifiqueis o azeite e o vinho. O azeite na vida do servo de Deus, ele representa a fé, representa o Espírito Santo. E o vinho representa o amor ou o sangue de Jesus Cristo. Apesar da escassez do Evangelho, haveria pessoas que viveriam nesse período, tendo a fé e o Evangelho puro. Nesse período, surge aí todos aqueles que viveram para levar essa mensagem para todas as pessoas, mesmo sendo perseguidos. Eles manteram a fé pura, eram pessoas cheias do Espírito Santo.
que viviam para dar vida por causa de Cristo. Vamos adiantar, e aqui você precisa entender, como eu falei para você, esses são períodos proféticos, mas que também representa ainda toda a aceitação de todas as pessoas no mundo a questão do Evangelho. Lembrando que no livro de Amós, capítulo 8, lá do versículo 11 ao versículo 12, fala que haverá uma fome terrível sobre o planeta Terra. Essa fome não seria de pão nem de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque poucas pessoas iam aceitar esse evangelho e viver de forma exclusiva para esse evangelho. Tá bom? O quinto selo, quando abrir o quinto selo, vamos para o versículo 8, diz o seguinte: olheis e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, o inferno estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome e com a mortandade por meio das feras da terra. Diferente agora do que surge dos outros cavaleiros, esse cavaleiro, além de falar a cor do cavalo, o cavaleiro que estava montado tem um nome. E qual é o nome desse cavaleiro? Diz assim: chamado Morte. E o inferno estava seguindo. Ele foi dado autoridade sobre a quarta parte da terra para matar por espada e pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. Esse cavalo aqui que aparece é o cavalo amarelo, que em grego também não é amarelo, em grego é kloros, que significa pálido cinzento. Esse cavaleiro tem a cor da morte. Uma vez que as pessoas rejeitam o evangelho por completo, o que sobra, se você rejeita a vida, o que sobra é a morte. E aqui está falando claramente as mesmas coisas que aparecem, você pode ler, quem sabe, mais na sua casa lá, no livro de Levítico, capítulo 26, versículo 22, fala exatamente a quebra da aliança, quando as pessoas rejeitam. Deus fala: se vocês me rejeitarem, se vocês quebrarem esse pacto que eu estou fazendo com vocês, eu vou enviar fera, espadas, pestes e mortandade por meio de vocês. Lembra disso? Exatamente, essa é a quebra da aliança, porque Deus ele fez um concerto eterno com todos os moradores da terra. Sabe? Aqui está trazendo algo interessante para mim e para você. Viva esse evangelho de forma pura e clara. Não rejeite a mensagem que Deus está trazendo para você. As pessoas têm rejeitado esse evangelho, vivendo a sua vida do jeito que bem quer, sem entender que Deus está dando uma oportunidade para mim e para você se chegar a Ele. Muitos dos sofrimentos que acontecem no mundo é porque o povo de Deus tem rejeitado viver de forma clara o evangelho de Deus e dar um testemunho como assim diz o Senhor. Vamos continuar lendo? Olha só. O quinto selo, versículo 9 e o 10. Vamos ler o 10 dizendo o seguinte. Vamos ler o 9, né? Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. E clamando em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Você precisa entender que nesse capítulo tem duas perguntas muito interessantes, e essas duas perguntas Deus usa nesse livro 2 capítulos especiais para responder cada pergunta dessa. Vamos ver? Aqui está dizendo que a alma daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus estava clamando ali na base do altar. A primeira coisa que você precisa entender é que a Bíblia deixa claro que não existe vida após a morte. Só depois, quando Cristo voltar, será ressuscitado para viver com Ele. Esse texto não quer dizer que existem pessoas que estão vagando por aí, pelo contrário. Esse texto está deixando claro para todos aqueles que levantaram a mão contra os filhos de Deus durante as suas gerações, que Deus irá vingar essas pessoas. Lembra, para você lembrar disso aqui, você lembra lá em Gênesis capítulo 4, versículo 10, quando Caim mata Abel e Deus fala ali que o sangue de Abel clama a Deus, não é isso? Porque um ato de justiça foi feito sobre um santo. Aqui, a primeira pergunta que surge no contexto dos selos é dos justos, dos santos, fazendo uma pergunta para Deus: até quando, né, Senhor, não vai vingar o nosso sangue? E aqui fala que foi dado para eles vestes brancas e pedir para que eles repousassem até que tudo se completasse. Aqui está dizendo que eles foram aprovados diante de Deus e receberam uma veste, ou seja, receberam a recompensa dos justos, que é uma veste branca, que é o caráter de Cristo. Eles têm uma atenção e um cuidado especial pelo céu, tá bom? Lembrando que lá em Levítico fala que
quando você fazia um sacrifício de animais, esse sacrifício você pegava o sangue e colocava na ponta do altar e o restante era derramado ao redor do altar, representando todo o sacrifício que era feito ali. Então as pessoas acreditavam que ao longo do tempo, principalmente a, a tradição judaica, de que a alma dos santos estão sempre diante do altar de Deus. E de fato, a nossa vida está sempre diante do altar de Deus quando nós nos colocamos ali, não é verdade? Mas aqui está dizendo que essas pessoas estavam clamando por justiça. E quando é que essas pessoas começam a obter justiça de Deus? Você vai entender que as trombetas é exclusivamente para os ímpios e os selos é exclusivamente para os que aceitam a verdade, o evangelho de Deus. Para você entender mais uma vez, os selos, a bênção dos selos, a maldição desse selo é para todos aqueles que aceitaram o evangelho. E para aqueles que rejeitaram o evangelho, são as trombetas, tá bom? Mas Marcos, como é que você representa esse período aqui? Esse período representa o período que vai de 1517 até o ano de 1798, um período de grande perseguição. É o período das Inquisições, você lembra? É o período daqueles exércitos que marchavam para conquistar Jerusalém, você lembra? As famosas cruzadas. As famosas cruzadas. Aqui também representa todos os grandes mártires que foi feito, né? Os valdenses que morreram ao longo da história por causa do Evangelho. Os huguenotes que morreram por causa do Evangelho. O grande massacre de São Bartolomeu. Foram homens que viveram pela verdade e morreram em nome da verdade. Sabe para quê? Para que esse Evangelho pudesse ser uma realidade na minha e na tua vida. Portanto, Deus não está desatento ao que passa com os seus filhos, Ele está atento. E no momento certo, Ele vai julgar o que acontece na minha e na tua vida. Vamos para o próximo selo. O sexto selo é muito interessante porque aqui mostra vários acontecimentos. Um deles diz assim, versículo 12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto, o sol se tornou negro como um saco de crina, e a lua toda como sangue, e as estrelas do céu caíram pela terra como figueira quando abalada por vento forte. Deixa cair os seus figos verdes. Versículo 14. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todos os escravos e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós, e esconder-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? E sabe por que nesse momento eles estão assustados e com medo? Porque todas essas pessoas sabem quem é que está ali, vindo nas nuvens do céu. Lembra que o primeiro selo deixa claro, lá em Mateus capítulo 24, versículo 14, que o evangelho do reino será pregado por todo mundo? Todas as pessoas terão pleno conhecimento de quem é Deus. Eles terão o direito de aceitar se sim ou se não. Aqui foram pessoas que rejeitaram ao longo de toda a sua vida o apelo que Deus fez para que eles pudessem se aproximar mais de Cristo, para que eles pudessem depositar a vida deles diante do altar de Cristo. Mas eles rejeitaram todo e qualquer apelo. E agora, sabe o que acontece? Eles estão clamando aos montes, aos rochedos, para que escondam eles da face de Deus, porque eles rejeitaram o momento da salvação. O apóstolo Paulo ele fala, né, que hoje é o tempo oportuno. Se hoje você está ouvindo essa voz falando ao teu coração, é o momento de você entregar e colocar-se na mão de Deus. Esse selo já foi aberto. Ele está num processo de concretização. Como é que você sabe disso? Quando aconteceu o terremoto de Lisboa, deu-se a abertura desse selo. E aí você lembra dos acontecimentos que houve, não é isso? O terremoto de Lisboa que aconteceu no ano de 1555 e onde aconteceu também o dia escuro em 1780. Tá bom? Tudo isso veio acontecendo. Aí você lembra a queda das estrelas que aconteceu também em 1833. Todos esses acontecimentos vêm acontecendo ao longo dos anos. A natureza, a cada ano, vem dando sinal de que Jesus está prestes a voltar. E aí tem a segunda pergunta que é feita nesse capítulo, que está aqui no versículo 17. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? A pergunta é que eles estão fazendo e dizendo o seguinte, ninguém pode subsistir diante de Deus. O capítulo 7 do livro de Apocalipse, ele consiste só para responder essa pergunta, que nós vamos estudar no próximo domingo. Aqui, eu convido você agora a ir para o capítulo 8,
onde tem aí o último selo, né, o sétimo selo. Olha só o que está escrito. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Algumas pessoas acreditam que esse silêncio no céu é devido à expectativa dos acontecimentos que são descritos no capítulo 8, que é a abertura das trombetas, o acontecimento das trombetas. Mas uma grande maioria acredita que esse silêncio que há no céu por meia hora, sabe o que está acontecendo? O acontecimento final do do sexto selo. Todo o céu está envolvido na salvação da humanidade. Anjos de Deus estão ao teu lado. O Espírito Santo está clamando forte ao teu coração para você aceitar Cristo como Salvador pessoal. E você tem tido a oportunidade de aceitar ou rejeitar. Sabe? Anjos de Deus que hoje se colocam ao seu lado para te livrar de todo mal, para te proteger, virá nesse dia. Muitos desses anjos vão ter a felicidade de encontrar aqueles que protegeram durante a vida toda e dizer o seguinte: chegou a hora, vamos subir para o céu. Outros anjos vão testemunhar que muitas das pessoas não aceitaram a Cristo. Enquanto o céu todo se faz presente nesse evento de salvação da humanidade, eu e você vamos estar cantando porque chegou, enfim, a nossa redenção. O livro de Apocalipse, capítulo 6, onde descreve os 6 primeiros selos, descreve a aceitação e a rejeição do mundo evangélico por parte da mensagem. Portanto, agora eu quero mandar um recado especial para você, onde quer que você esteja. Esse capítulo dos selos foi registrado especialmente para mostrar para mim e para você que Deus não é indiferente ao meu e ao seu sofrimento. Mas esse capítulo também mostra para mim e para você que nós não podemos ficar de braços cruzados. Pelo contrário, nós precisamos levar essa mensagem de fé e esperança para outras pessoas. Precisamos viver de acordo com assim diz o Senhor. O mundo precisa ser alertado do que está para acontecer. Por isso, você não pode fugir da responsabilidade que Deus te deu de viver esse evangelho de uma forma pura. Sabe? Se você está achando as pessoas indiferentes na igreja, as pessoas estão frias, as pessoas estão mornas, você precisa tirar calor da frieza dessas pessoas. Você precisa erguer a sua voz acima do silêncio das pessoas. Enquanto o mundo se cala, nós proclamamos a mensagem de fé e esperança. Você não pode ficar quieto. Você sabe por quê? Porque quando a chuva serôdia for derramada, quando o Espírito Santo habilitar as pessoas, ela vai estar caindo do meu lado e do seu lado. E eu e você não vamos compreender o fenômeno que Deus está fazendo para salvar pessoas. Sabe por quê? Porque no momento de paz, no momento de tranquilidade, nós não abraçamos o Evangelho, nós não vivemos o Evangelho. Nós precisamos ficar quietos no nosso ego, alimentando a nossa própria escolha, em vez de fazer a vontade de Deus. Portanto, precisamos agora fazer uso do Espírito Santo. Se é gota do Espírito Santo que está sendo derramado na tua vida, então faça uso das gotas do Espírito Santo, para quando ele for derramado em abundância, você vai saber exatamente o que você deve fazer. Tá bom? Feche seus olhos e vamos orar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem dado a cada um de nós a oportunidade de aprender mais do seu texto sagrado. Obrigado, Senhor, porque entendemos que os selos do Apocalipse é uma mensagem de fé e esperança para cada um de nós que aceitamos essa mensagem. Portanto, o Senhor nos capacita, nos dê força para clamar para as pessoas retornarem para o teu reino, para dizer para as pessoas, deixa Cristo viver em tua vida. Nós precisamos, Senhor, dar o sonido certo das trombetas. Nós precisamos, Senhor, chamar as pessoas ao arrependimento, mas nós somos falhos. Portanto, Senhor, ajuda na nossa falta de fé. Dê-nos força, Senhor, para levar essa mensagem para as pessoas. Dê-nos força, Senhor, para compartilhar essa mensagem. Dê-nos força para entregar nossa vida em Tuas mãos. Aqueles, Senhor, que ainda não entregaram a vida deles através do batismo. Que o Senhor lute ao lado deles, Senhor, para que eles tomem essa decisão antes que sejam tarde demais. O mundo está recebendo a última mensagem de fé e esperança. Por favor, Senhor, ajuda-nos a tomar a decisão certa, que é ficar ao Teu lado. É o que eu te peço por Jesus, hoje e sempre. Amém. Eu quero agradecer você que tão gentilmente teve conosco esse tempo. Meu conselho para você é curta, compartilhe, escute de novo esta mensagem. Assista os programas que está aqui no canal, para que você possa estar sempre atento ao querer de Deus para a tua vida. Mais uma vez, obrigado porque você tem sempre estado conosco.
Inscreva-se no canal Desbravando as Escrituras, compartilhe essa mensagem de fé e esperança. A você, o meu muito obrigado. Até o nosso próximo encontro.